Oi, eu sou a Marina, da Sociedade AV. A gente recebeu no seu pescoço um livro de contos da Chimamanda Ngozi Adichie. A gente recebeu esse livro da Companhia das Letras e vamos conversar um pouco sobre ele. Esse livro da Chimamanda é uma coletânea de contos. A Chimamanda é uma escritora nigeriana e nem todos os contos se passam na Nigéria, mas eles têm uma grande influência nigeriana, né, porque todos os personagens são nigerianos, então, né, tem alguns contos que ela fala muito sobre migração, principalmente para os Estados Unidos, mas mesmo assim eles trazem bem essa cultura da Nigéria, né, e a cultura da Chimamanda, no caso. Eu sou um pouco suspeita pra falar da Chimamanda, porque tudo que eu li dela até agora eu gostei muito, e assim, foram leituras muito proveitosas. Eu gosto muito do jeito que ela escreve, porque a escrita dela é muito fluida, a gente pega alguma coisa pra ler da Chimamanda e assim, a gente lê em uma sentada, é uma coisa muito rápida e muito gostosa, né, todo esse contato que a gente tem com a escrita dela. E para quem já leu os livros da Chimamanda, os contos dela, eles seguem um pouco a mesma linha do que ela costuma trazer nos livros. Obviamente, eles são menores, então eles têm, como eles são contos, eles têm um final geralmente um pouco aberto, mas é um final que é bem interessante. E, assim, como os próprios livros da Chimamanda, os contos dela trazem muita carga, né? Então, assim, eu poderia sentar aqui e poderia fazer uma resenha sobre cada um dos contos da Chimamanda, porque cada um deles traz coisas muito importantes a serem debatidas. Ela fala muito sobre cultura africana, fala, como eu já citei antes, sobre migração para os Estados Unidos. Ela fala muito sobre a própria convivência, né, entre as pessoas, essas diferenças culturais entre africanos e pessoas de outros lugares. Ela fala muito sobre a própria história da Nigéria, né, então fala sobre o imperialismo, né, principalmente britânico, né, e, enfim, esse imperialismo relacionado à África. Ela fala muito também sobre as próprias as relações étnicas dentro da África, porque nos livros da Chimamanda ela costuma falar muito sobre a etnia Igbo, mas nesse livro ela traz algumas outras, traz o Ruais, traz a galera Yorubá. Ela não traz exatamente assim com uma força como ela traz a Igbo, mas ela traz de uma maneira a lembrar a gente que, olha, não é só a galera Igbo que tá na Nigéria, tem muitas outras pessoas, muitas outras culturas dentro de uma mesma Nigéria. Então, assim, isso é muito interessante, essa maneira com que a Chimamanda traz a própria cultura para todos os contos, é assim, uma coisa de tirar o fôlego, é muito maravilhoso, de cair o queixo de qualquer um. E quando a Chimamanda fala de etnia também, ela lembra a gente, né, da influência muçulmana que o norte da África tem, que era uma coisa assim que eu tinha até esquecido que a Nigéria também tinha passado por isso. Então, quando eu me deparei com isso em um dos contos, né, que tem uma moça que é Ruais, que encontra com outra Igbo, e elas acabam vivendo ali uma situação juntas. Então, esse conto, no geral, foi muito interessante, porque, enfim, a Chimamanda vai pontuar coisas históricas da África que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E coisas pontuais, ela pontua também coisas sobre a Nigéria que às vezes passam um pouco despercebidas, porque, obviamente, a gente mora no Brasil, mas toda a nossa história é sempre muito eurocêntrica, né? A gente está sempre voltado para a história, a nossa história mundial é a história da Europa. Então, assim, é muito interessante quando ela traz essas coisas, quando ela vem lembrar de tudo isso, das coisas que acontecem na África e como as próprias pessoas de fora da África veem a África, né? Então, assim, a Chimamanda, em muitos dos contos, ela traz algumas lições que são lições muito importantes, né? Como, por exemplo, essa lição do lugar de fala, basicamente. Então, assim, que nenhuma pessoa de outro lugar pode falar tão bem da África ou do seu próprio país quanto a pessoa que tá naquele país, quanto a pessoa que vive aquela realidade, né? Então, assim, tem um dos contos em que ela vai falar muito bem sobre isso, vai pontuar isso de uma maneira, assim, incrível. E, assim, é algo arrebatador. E ela também traz essa coisa da própria cultura nigeriana, né? Porque às vezes a gente no geral, né? A gente que não é estadunidense, a gente que não é europeu,
Às vezes a gente está muito preocupado em parecer super cosmopolita e em parecer super avançado. A ideia que a gente tem de avanço e de evolução é sempre uma ideia europeia, uma ideia estadunidense, e ela traz muito isso, né, da gente se voltar para as nossas raízes, pra gente se voltar para a nossa própria cultura, porque a nossa cultura também é uma cultura e também é válida para, enfim, para ser estudada, para ser enaltecida até. Então, quando a gente se depara com esses contos da Chimamanda, nem todos eles têm exatamente um cunho político muito forte, mas eles sempre trazem uma mensagem que é muito importante, né? E às vezes é uma mensagem cultural, uma mensagem social, uma mensagem política, e todas elas são igualmente válidas de qualquer forma. Eu confesso que enquanto eu estava lendo, eu comecei a separar alguns contos para eu vou pelo menos, né, indicar aqui o meu preferido, mas eu não consigo nem escolher um conto que seja o meu preferido, porque realmente, assim, todos os contos me tocaram de uma maneira diferente e todos eles são bem diferentes entre si, por mais que eles tenham uma unidade, né? Mas, enfim, eu não consigo nem indicar um preferido, um pra vocês lerem solto, caso alguém, né, pra ver ele dar uma palhinha ali na Chimamanda, né? Eu pensei em comprar o livro, que conta será que eu dou uma olhada aqui? Assim, não tem. Todos eles são igualmente maravilhosos e todos eles valem muito a pena de serem lidos. Então, como eu já disse, quem mandou esse livro pra gente foi a Companhia das Letras e foi uma ótima experiência de leitura, assim. Eu comecei o ano terminando esse livro, basicamente, e foi, assim, algo maravilhoso, porque eu já comecei o ano entrando em contato com uma das minhas autoras preferidas. Esse livro foi lançado agora, no final de 2017, se eu não me engano. Eu sei que foi lançado em 2017, então, assim, já tá super aí pra ser vendido. Caso alguém tiver interesse em comprar, eu vou deixar o link aqui da Amazon. E, bom, é isso. Se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade de ler, se vocês leram outra coisa da Chimamanda, vamos conversar sobre ela, porque é sempre bom conversar sobre uma autora que a gente gosta tanto. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e de curtir esse vídeo. Nós também estamos em outros lugares, somos Sociedade AV em tudo quanto é rede social. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!